Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos, hoje damos sequência à nossa catequese e falamos sobre o livro do Gênesis. Porque vamos falar sobre a revelação de Deus, então vamos começar falando sobre como Deus se revela na criação. Então, quando a gente olha lá para o começo do livro do Gênesis, nós vemos que há duas narrativas da criação. Por quê? Vamos olhar com atenção. A primeira narrativa da criação nos diz que toda a criação foi efetuada e Deus, no sexto dia, criou o homem e no sétimo dia repousou. E ele dá uma lista de todas as coisas conforme Deus foi criando. Essa narrativa do Gênesis, nos diz algumas coisas de grande importância. Primeiro, reserva um dia de descanso, um dia em que o homem deve se dedicar ao serviço de Deus e ao descanso, à oração e ao descanso. Em segundo lugar, nos mostra que toda a criação é boa, né? Deus criou e viu que era bom. Quando criou o homem, Deus viu que era muito bom. E há mais um detalhe aqui. Essa narrativa da criação nos mostra, ela traz alguns elementos de sagas antigas do Oriente Médio, né, de outras culturas, mas os corrige, mas as corrige. As corrige por quê? Porque nesses outros povos acreditava-se que a criação do universo teria se dado a partir de uma luta entre o caos e entre uma força maligna e uma força boa. E a força boa haveria vencido no final e todo o mundo teria sido criado com ordem. E também temos um outro erro nesses povos circunvizinhos a Israel. Eles adoravam os animais, né? Tinham animais e elementos da criação como se fossem deuses. Aqui não. Nesse primeiro relato do livro do Gênesis, nós temos a criação como boa e o homem como muito bom. Nós temos, no entanto, a criação, todos os animais, todos os seres sendo chamados a partir do nada pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Então, aqui não há um elemento maligno que luta contra o elemento bom para a criação de tudo, mas há um único Deus a quem ninguém pode se comparar e a criação de todas as criaturas como boas. E, no entanto, continuam sendo criaturas. Já o segundo relato da criação nos fala especificamente sobre como o homem perdeu sua amizade com Deus. E aqui, esse segundo relato nos traz alguns elementos que são de grande importância para a fé cristã. Bom, em primeiro lugar, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Quando nós falamos que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, há diferentes entendimentos entre os santos padres. Aqui nós vamos usar o seguinte entendimento. A imagem significa aquilo em que nós somos parecidos com Deus. Então, alguns elementos a partir dos quais nós podemos afirmar que nós somos parecidos com Deus. Nós temos razão, nós podemos pensar, nós temos liberdade, nós temos poder de decisão, certo? Nós temos vontade. Todas essas coisas são elementos que existem também em Deus. E, no entanto, a semelhança seria o nosso relacionamento de estar conectado com Deus, a nossa conexão, a nossa proximidade com Deus. Então, quando nós falamos no pecado, o homem perdeu, por causa de sua desobediência, a semelhança com Deus, mas manteve a imagem. A imagem não é destruída. O que acontece é que a imagem fica, entre aspas, danificada, a imagem fica distorcida por conta do pecado, mas ela permanece. Nós continuamos tendo as funções, as capacidades que nos fazem como Deus, parecidos com Deus. Já a semelhança é perdida. E, no entanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo vem, ele é chamado no Novo Testamento, inclusive, de um novo Adão, e a Divina Liturgia, o rito bizantino insiste bastante nisso. O Cristo nos liberta para que possamos voltar à semelhança com Deus. E isso será alcançado através de todo um processo de reaproximação com relação ao Senhor. Agora, outras coisas interessantes dessa segunda narração da criação. Em primeiro lugar, o homem, por conta até dessa questão de ser imagem e semelhança de Deus, é um ser comunitário.
né? Se nós olharmos, Deus é a Santíssima Trindade, três pessoas, uma só natureza. Aqui há um relacionamento, há uma vida de relação. Há três pessoas, uma só natureza, mas três pessoas. Uma coisa não anula a outra. Assim também, o homem, nós temos o homem e temos a mulher, e depois temos os filhos. Então aqui há uma relação comunitária, né, na natureza do homem. Agora, falando um pouco sobre a objeção que é muito classicamente colocada em relação ao livro do Gênesis na nossa época, que é querer dizer que o livro do Gênesis contradiz a ciência moderna e os descobrimentos da ciência moderna. Caríssimos, o que é importante, o que é realmente importante no livro do Gênesis é a mensagem teológica. O livro do Gênesis não busca ser um livro de história natural ou de história humana. O livro do Gênesis busca fazer relatos, sim, que trazem questões históricas, que trazem significados históricos e que, no entanto, não estão preocupados em trazer ato por ato aquilo que foi feito, aquilo que foi concretizado humanamente falando. A ideia do livro do Gênesis é nos dar uma verdade teológica de grande importância. Mas não é ser detalhista no sentido de dizer qual foi o método que Deus usou para criar através do seu verbo divino toda a criação, chamando-o a partir do nada. Se foi uma explosão, como o Big Bang, não tem problema, isso não interfere. Né? Teoria da evolução também não interfere, né? Porque a Sagrada Escritura não quer ser um livro de história ou ciência natural. Tá? Então, entretanto, eu pessoalmente prefiro acreditar no criacionismo. Não gosto da tese darwinista, porque ela não nos traz uma resposta que é estritamente necessária para a sua formulação. Ela não nos traz a ideia de transformação ontológica. Ela não nos mostra a partir de que momento ou por que motivo houve, entre aspas, a transformação entre um ser irracional em um ser racional. Um ser que não consegue fazer escolhas em um ser que consegue fazer escolhas meditadas. Agora, falemos um pouco sobre a queda do homem e sobre as implicações teológicas e litúrgicas para o rito bizantino desse princípio do livro do Gênesis. Quando nós falamos da queda, é um relato muito, muito bem conhecido de muitas pessoas, da maioria das pessoas, eu diria. Satanás, que sim é uma criatura, que sim existe e é pessoal, não se trata simplesmente de uma força ou de uma ideia simbolizada, não se trata de uma figura, mas sim de um anjo que foi criado magnífico e muito bom por Deus e que, no entanto, decaiu de sua posição por inveja dos homens e se tornou inimigo de Deus sem que jamais possa enfrentar a Deus, porque Satanás é infinitamente menor do que Deus, que é infinito. Falando sobre a queda, então, São Doroteu de Gaza nos explica o quanto essa desobediência, que foi o pecado inicial, nos tira a humildade, nos tolhe a humildade. Por isso que a vida espiritual do ser humano é muito buscar pela humildade dentro da fé cristã. Porque quando se chega à humildade, a humildade faz com que nós possamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, como diz São Pedro na sua carta. E isso faz com que estejamos mais próximos dele, mais próximos de Deus. Então, São Doroteu nos diz, Adão foi tão presunçoso, né? Foi tão orgulhoso ali naquele momento, que Deus perguntou, você comeu do fruto? E ele, ao invés de dizer, sim, Senhor, comi, perdão, desobedeci o Senhor, ele joga a culpa em Eva e no próprio Deus. Ele diz, a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Então, a mulher que tu me destes, né? E Eva também joga a culpa na serpente. Então Deus amaldiçoa Satanás, a serpente, e a partir dessa queda, o ser humano fica numa situação decaída.
por conta da sua desobediência, todos os seres humanos então estão numa situação em que temos sofrimentos, temos dores, temos fadiga, temos necessidades que nos impelem, as paixões ficaram desreguladas em nós. E, no entanto, já ali naquele momento, nós temos o que a tradição latina chama de proto-evangelho. Né? Nós temos ali o anúncio de que haverá salvação, porque Deus já sabia que o ser humano ia cair. E Deus já tinha o plano da salvação. O ser humano vai cair, mas eu vou salvá-lo. Então, aqui já é prefigurada a nossa grande esperança. O ser humano é expulso do paraíso, expulso do jardim do Éden, e, no entanto, o rito bizantino vai nos dizer que o ser humano foi expulso, as portas do Éden foram fechadas por Adão, e, no entanto, pelo Cristo, as portas do céu foram escancaradas para nós. Também é dito que Cristo é o novo Adão, assim como é dito no próprio Novo Testamento. Se por um homem entrou a desobediência e o pecado, pelo homem Jesus Cristo entrou a superabundância da graça, entrou a bondade, a graça de Deus que nos veio salvar. Se nós perdemos por causa de Adão o fruto da árvore da vida no paraíso, pelo Cristo nós recebemos a nova árvore da vida. A cruz de Cristo, o lenho da cruz, é a árvore da vida. E o Cristo, o próprio corpo, o sangue de Cristo, são o fruto da vida que nos é dado para que voltemos à semelhança com Deus, para que voltemos à conexão com Deus e para que a nossa imagem de Deus seja limpa e retorne ao seu primórdio, porque Cristo veio para nos retirar da nossa baixeza e nos levar, nos unir à Trindade. Esse é o nosso destino. Com bem-aventurado destino, união com Deus, união com a Trindade. Então, se por um homem a semelhança com Deus foi perdida, no homem Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós fomos unidos à Trindade. Nós temos a possibilidade de união com Deus pela eternidade. Quanta alegria! É por isso até que Santo Agostinho vai dizer feliz culpa, né? O que não quer dizer que nós devemos ficar pecando, né? Não devemos ficar pecando, nadando no pecado, não. Nós pecamos sim, reconhecemos que pecamos e fazemos penitência. E é por isso que nós, reconhecendo a Cristo na humildade, crendo no Cristo na humildade, temos os méritos da cruz de Cristo aplicados a nós através dos santos sacramentos da Igreja. E agora, para encerrar, eu quero colocar aqui para vocês uma explicação iconográfica, porque a iconografia é um tesouro muito precioso que nós temos. A iconografia, ela traz elementos da Sagrada Escritura, da liturgia, dos ensinamentos dos santos padres, tá? Então, a iconografia, perdão, nos traz elementos riquíssimos escritos, né? Nós não dizemos que o ícone é pintado, nós dizemos que o ícone é escrito, porque ele traz uma mensagem muito profunda e nós precisamos saber como ler os ícones. Então, aproveitem e Cristo está entre nós, está e sempre estará. Então, caríssimos, vamos olhar para este ícone aqui, que representa a criação, é um ícone bastante tradicional da criação do mundo. Na parte superior, nós vemos um trecho onde há algumas palavras escritas e no centro há um círculo com duas figuras sentadas. Então, essas palavras maiores que estão escritas significam criação do mundo. No pequeno círculo entre as duas palavras, nós temos duas figuras sentadas em um trono e circundadas por uma espécie de nuvem estilizada, tá? Então, o que está à esquerda é identificado pelas palavras o Senhor Onipotente. Nesse ícone, o título é usado para Nosso Senhor Jesus Cristo. E do lado direito nós temos a outra figura sentada, que é identificada com as palavras Senhor dos Exércitos, que é um título tradicionalmente utilizado em iconografia para Deus Pai. Nós podemos ver
que aqui há um entendimento bastante literal de que as três pessoas da Santíssima Trindade são três pessoas realmente distintas. Então a representação é colocada de maneira distinta. Se nós olharmos um pouquinho para o lado, nós vamos ver uma outra figura em que há um trono, uma pomba e uma das figuras está de pé. Aqui nós vemos Deus Pai, né, Senhor dos Exércitos, e o Espírito Santo representado em forma de pomba. Na descrição, nós temos no primeiro dia, Deus criou o mundo. Também pode ser entendido como no primeiro dia ou no princípio, Deus criou a luz. Agora, se nós formos olhar para a parte que está logo abaixo, nós vemos criação dos animais, nós vemos algumas cenas da criação, né? Tanto de um lado quanto do outro. Nós vemos cenas da criação dos animais, separação da terra e do mar, etc. Agora, olhando mais para baixo, nós vemos Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Nós podemos ver ali o anjo fechando as portas do paraíso, né, expulsando Adão e Eva, que já estão cobertos com as folhas. E se nós olharmos um pouco mais para o canto oposto, nós vamos ver ali em cima da montanhinha, né, tem uma montanhinha, nós vamos ver ali Abel e Caim. Caim vestido de vermelho e Abel vestido com cinza ou marrom. Ali nós vemos Caim assassinando Abel. E logo embaixo nós vemos Abel, aliás, nós vemos Caim e atrás dele há uma figura escura, que é um demônio, né, que tentou Caim a assassinar seu irmão Abel. Olhando agora para o centro do ícone, nós vemos algo de muito especial. Nós vemos ali o Senhor dos Exércitos no centro, Deus Pai, com o Espírito Santo representado por uma pomba sobre sua cabeça, e à esquerda de Deus Pai nós vemos a figura de Cristo crucificado e de Deus Pai atrás dele. Do lado direito nós vemos Deus Pai enviando o nosso Senhor Jesus Cristo, né, enviando o Verbo coeterno que vai se encarnar e ser nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Logo abaixo nós vemos dois círculos, um vermelho e um outro azul, que são o Sol e a Lua. E há anjos no fundo. O que significa o fato de nós termos aqui o ícone representando a encarnação do Verbo e a crucificação dentro do ícone da criação. Isso nos lembra que já no segundo relato da criação nós temos a história de como Adão e Eva pecaram. E nós sabemos então que eles desobedeceram a Deus. E no entanto, quando nós olhamos para esse ícone e nós vemos essas figuras, né, o Deus Pai entronizado com o Espírito Santo e enviando o Cristo, né, enviando o Verbo coeterno, e com o Cristo crucificado, nós podemos entender a partir dessa figura aquilo que é expresso já no proto-evangelho. Proto-evangelho é aquele trecho no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando nosso Senhor repreende a serpente e diz que colocará inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente, e a mulher lhe pisará a cabeça e a serpente lhe tramará contra o calcanhar. Então, aqui nós vemos que já desde o princípio Deus tinha a intenção salvadora. Deus tinha a intenção de o homem vai cair, mas eu vou salvá-lo. Então, Deus já sabia que a queda aconteceria. E, no entanto, Ele já havia preparado o remédio para que nós pudéssemos ser curados e salvos. Em alguns ícones mais antigos, inclusive, nessa figura central, onde nós vemos Deus Pai entronizado, com o Espírito Santo sobre ele, existe uma variante. Em alguns desses ícones, como eu mencionei, há uma figura não de Deus Pai sentado, mas de Deus Pai deitado numa cama, porque o livro do Gênesis diz que ao sétimo dia o Senhor repousou de sua obra. Então é mais uma figura para
para mostrar a complementariedade dos dias da criação. Em alguns outros ícones, inclusive, ao invés de ser a figura de Deus Pai que está deitado na cama, é a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é colocado deitado sobre essa cama. É muito interessante ver a forma como esse ícone nos narra toda a história da criação e já nos coloca uma ligação muito direta com o mistério de Cristo. E isso nos dá uma chave de leitura muito importante. Nós não podemos interpretar a Sagrada Escritura de maneira isolada. Não podemos pegar um único momento da história da salvação e querer interpretar palavra por palavra ao pé da letra sem considerar todo o restante. Mas nós precisamos ter sempre em consideração todo o conjunto da salvação, todo o conjunto das Escrituras, da tradição, do magistério da Santa Igreja.